Oi, pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os principais temperos coreanos que você precisa ter em casa. Gente, esse é o básico, mas mesmo com o básico você consegue fazer muita coisa. E fica comigo até o final do vídeo que eu tenho duas super dicas para vocês. E uma delas é para quem quer experimentar o churrasquinho coreano. Eu vou ensinar um jeito muito fácil e rápido de fazer. Você pode comer aí com a sua família tranquilamente. E nós só vamos precisar de duas coisas para comer o churrasquinho coreano. Fica aí até o final. Então, começando aqui a nossa lista, nós vamos começar com o mulhot, que é a glicose. Olha, gente, ela tem desse tamanhão, mas também tem pequenininho, tá? Assim, desse tamanho mais ou menos. O mulhot, que é a glicose, ele substitui o açúcar, deixa aquele gosto adocicado e ele também dá uma cor brilhante assim na comida, sabe? Então, precisa ter o mulhot, a glicose. Outra coisa muito importante que você precisa ter é o kanjang, que é o molho de soja. Tem dois tipos de kanjang. O kanjang para pôr ali na comida, nos acompanhamentos, e o kanjang para você usar nas sopas. Então tem esses dois tipos de kanjang. O kuk kanjang, que é para usar nas sopas, e o kanjang, que é para usar ali na comida, nos acompanhamentos, nos panchans. Porém, se você não puder comprar os dois, ficar caro, não se preocupe, você pode usar o kanjang para pôr na sopa também, tá? Não tem problema. É legal ter o kuk kanjang? Sim, mas se não der para você comprar os dois, então você compra só esse, que é o kanjang tradicional, e usa ele na sopinha também. Outra coisa muito importante para você ter em casa é o óleo de gergelim. Gente, o óleo de gergelim, ele é muito usado, é essencial ter em casa também, mas não confundam o óleo de gergelim coreano com o óleo de gergelim japonês. Ele é totalmente diferente, tá? Uma vez, quando eu estava no Brasil, eu comprei, eu estava sem o meu óleo de gergelim coreano, e eu fui numa loja que vendia uns produtos japoneses e comprei o óleo de gergelim japonês, mas ele é totalmente diferente do coreano, totalmente diferente. Então não confundam, comprem o coreano mesmo. Eu compro o meu caseiro, então ele não tem a embalagem, não vem assim, mas geralmente ele vem na embalagem, bonitinho e tal. É que o meu eu compro caseiro na feira mesmo. Então o óleo de gergelim é essencial de ter em casa, não pode faltar de jeito nenhum. Outra coisa também legal de ter é o matsur. O matsur, ele é usado quando nós fazemos alguma coisa com carne, com frango, às vezes com carne. Então eles pedem para colocar 2 colheres de matsur, que eu acho que é para quebrar um pouquinho ali aquele gostinho que tem no frango. Mas aí, se você não puder comprar o matsur, você usa a bebida mesmo que você tiver em casa. Um vinho branco, alguma coisinha assim, para substituir o matsur. Matsur significa gosto de bebida. Então, se de repente você não puder comprar, você pode usar um pouquinho da sua bebida. A bebida que você tiver em casa. Outra coisa legal também é o ssamjang. Gente, o ssamjang, ele é muito usado para comer churrasquinho coreano, que é a panceta. Eu já vou mostrar para vocês no final do vídeo um jeitinho muito fácil e gostoso que você vai conseguir comer aí no Brasil com a sua família, um churrasco do fim de semana, o churrasquinho coreano, mas para isso você vai precisar ter o ssamjang, que é esse molho aqui, tá? Vou abrir ele para vocês verem.
Ele é assim, olha. Tem um monte de tempero aqui dentro e ele é muito gostoso. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o samjang é muito importante de ter também, tá? Outra coisa muito importante de ter em casa também é o gochujang. O gochujang é esse molho aqui de pimenta, olha só. Ele vem assim, é um molho bem grosso de pimenta vermelha. Olha, gente, é o gochujang. Eu tenho esse potão assim, mas ele também tem do potinho pequenininho assim, tá? O gochujang, ele é muito usado para fazer panchan, que é aqueles acompanhamentos. Ele também é usado para fazer tteokbokki. Quem quiser arriscar fazer o tteokbokki também vai precisar do gochujang. Ele é usado para fazer várias coisas. Então, o gochujang é muito importante também de você ter em casa, tá bom? Outra coisa também que você precisa ter em casa de qualquer jeito é o gochugaru, que é essa farinha aqui de pimenta, olha. É uma farinha de pimenta, ó. É o gochugaru. É muito usado, não pode faltar na sua casa o gochugaru. Também tem o gochugaru japonês. Não vão confundir, tem que ser o coreano, tá bom? Olha só. Usa muito, gente, gochugaru, usa muito mesmo, então tem que ter. Outra coisa legal de você ter em casa é a semente de gergelim. Olha, gente, semente de gergelim é muito usada nos acompanhamentos. Então tem que ter semente de gergelim. Outra coisa também que é muito bom de você ter, que você precisa ter em casa, na verdade, é essa pimenta do reino que se chama Huchu. O Huchu, gente, também é usado em muita coisa. Então, é legal ter um Huchu em casa, tá bom? O Huchu é basicamente uma pimenta do reino, a moda coreana. Então, é muito importante você ter o Huchu em casa. E para fazer a sopinha, gente, a maioria das sopinhas coreanas, você precisa preparar a água para depois colocar os ingredientes. Para você preparar a água, o básico é piaba, assim, piaba sequinha, olha. E tashima. Tashima é uma alga, tá? Tashima é alga, olha. Ela vem assim, olha. Então, na maioria das sopinhas que você for fazer, geralmente vai precisar usar tashima e piaba, que é myeolchi, para poder dar o gosto na água. Aí você deixa fervendo lá um tempo e eles acabam dando o gosto na água. Aí só depois você consegue colocar os ingredientes, o tempero e tudo mais, tá bom? Gente, isso aqui é muito importante de ter. Tem muitas sopinhas que precisa preparar a água mesmo com isso para depois colocar os ingredientes, senão não fica tão gostoso a água da sopa, né? Então precisa ter. E você também tem uma outra opção, que é esse aqui, olha. Que já são os sachêzinhos prontos. Olha, Tashida com a piaba aqui, tá vendo a fotinho aqui? Então ele só você colocar dentro da água, deixar ferver um pouco, pegar o gosto e tá pronto. Tem essa opção aqui que eu tô mostrando para vocês. E tem essa opção aqui de você usar a tashima com o myeolchi, que é a piaba. Eu acho mais em conta você comprar assim, nem que for o pacote pequenininho assim de cada. Mas aí acaba ficando um pouco mais em conta, tá bom?
Então é isso, pessoal. O gochujang, o ssamjang, o mulhot, que é a glicose, o kanjang, que é o molho de soja, e aí tem essas duas opções. O gukkanjang é para sopinha. Tem o óleo de gergelim, que não pode faltar de jeito nenhum. O matsur, que você pode substituir por alguma bebida que você tiver aí na sua casa. Às vezes, quando eu não tenho, eu uso soju. Para quem não sabe o que é soju, é uma cachaçinha coreana, uma cachaçinha tradicional coreana. Então, às vezes, quando não tenho, eu uso um pouquinho de soju para substituir. Isso aqui é o soju, pessoal. Então, você pode substituir por alguma coisinha que você tiver na sua casa. O ruchu, o gochugaru, farinha de pimenta, a semente de gergelim, a piaba e a tashima. Gente, esses aqui são os temperos. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Principais, o básico, mas só com isso aqui você já consegue fazer a maioria das coisas, consegue fazer muita coisa mesmo, então super compensa você fazer essa comprinha aqui, ter na sua casa, porque você vai conseguir fazer um monte de coisa. Agora eu vou dar duas dicas para vocês, muito legal também, que é esse molho aqui, gente, olha, que é Donkatsu Sosu. Donkatsu Sosu, o que é isso? Eu não sei se vocês já viram que o Donkatsu, que é carne de porco empanada e frita no óleo. Então, em cima do Donkatsu, eles colocam esse molho. Então, você pode comprar a carne de porco aí no Brasil, empanar ela com farinha de pão, fritar e colocar esse molho aqui por cima, que é o Donkatsu Sosu. E você coloca por cima, vai ficar praticamente igual o Donkatsu aqui da Coreia. E você vai amar, vai fazer o maior sucesso aí com seu filho, marido, e você também vai amar, vai ver só. Então a minha dica é esse Donkatsu Sosu, que é muito legal de você ter em casa também. Outra dica muito legal que eu vou agora falar para vocês de como comer o churrasquinho coreano. Vocês vão ver, gente, como é fácil. Eu vou fazer agora para vocês verem. Pessoal, está pronto o nosso churrasquinho coreano. Olha só que fácil. Aqui nós temos panceta. Eu já fritei, tá? Para dar uma adiantada. Então, isso aqui é panceta que você encontra em qualquer lugar aí no Brasil. Alface, pepino, o ssamjang, que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse aqui. Aqui é o óleo de gergelim e sal. Simples assim. Só isso, gente. Vou mostrar para vocês como come. E eu também peguei um pouquinho de arroz para a gente comer com o nosso churrasquinho. Então, vamos lá. Alface. As pessoas às vezes me questionam sobre fazer a trouxinha e colocar tudo na boca de uma vez. Sim, pessoal, é assim que come, tá? Não vai querer morder ela e comer a metade, porque não é assim que come mesmo. Pegamos a nossa panceta, passamos aqui no óleo de gergelim. Pegamos aqui o molho, um pouquinho de arroz. Fazemos aqui a nossa trouxinha. Hello. Gente, é maravilhoso. Pode fazer aí na sua casa tranquilamente, que vai ser o maior sucesso. Lembrando também que se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma resenha. Outra coisa,
Se vocês fizerem na casa de vocês, me contem o que vocês acharam, que eu estou curiosa para saber. O pepino, gente, basicamente, passa ele aqui também, tá? Ó. Muito bom. Mais um. Ou você pode passar no óleo de gergelim e passar aqui também no molhinho, assim, ó. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que vocês gostem do churrasquinho. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueçam o seu like e até o próximo vídeo. Popó! Isso é tudo bem, 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 bem.